Bob Dylan estava caminhando no início dos anos 60 por uma rua de Nova York e ele notou um pedaço de papel amassado na rua. Parecia apenas lixo, né, soprado pelo vento, mas ele viu naquele papel amassado jogado na rua, sendo levado pelo vento, uma parábola da verdade sendo amassada e jogada fora como lixo no mundo. E ele lamentou isso numa música famosíssima chamada Blowing in the Wind. E a verdade sendo amassada e jogada fora. Não é uma das maiores tragédias do cristianismo da nossa geração? Então, imagine Lutero, por exemplo, andando numa rua escura na Idade Média, né? E uma carta amassada jogada no chão, a verdade jogada fora. E imagine então Lutero se abaixando para pegar essa verdade abandonada, né, numa carta amassada e antiga, escrita aos romanos. Que impacto isso teve no mundo, não é? Será que não está na hora de nos agacharmos também e não deixar a verdade lançada ao vento? Então, um homem chamado Paulo, né, há milênios atrás, escreveu uma carta com suas mãos já frágeis, em folhas frágeis, com suas mãos sujas de tinta, e enviou a algumas pessoas perseguidas em Roma, a maioria das quais ele jamais havia visto, a maioria delas ele não conhecia pessoalmente. Eles não deixaram, eles que receberam essa carta, não deixaram a verdade contida ali ficar à deriva no vento. E a carta começou a mudar as pessoas, não é, pelo poder infinito do seu verdadeiro, eu diria, do seu verdadeiro autor, né? Verdades ocultas desde a eternidade estavam claramente sendo reveladas, né, ao longo do tempo, e às vezes sendo deixadas amassadas e sendo levadas pelo vento. E a carta foi chegando e a verdade foi restaurada, não é, em Roma, e essa carta nunca mais perdeu seu poder e seu impacto. Em 366 d.C., um homem chamado Agostinho estava lutando com a escravidão, a luxúria, paixões sexuais que desonram totalmente o Criador de todas as coisas, mas Deus falou com Agostinho através de Romanos. E a carta amassada e levada pelo vento atingiu como uma bomba, né? E este que vai ser, eu diria, um dos homens mais importantes na história da igreja. Agostinho se levantou como um novo homem. E por volta de 1515, Martim Lutero estava lutando com sentimentos devastadores, temor a Deus misturado com uma espécie de ódio, né, entre aspas, a Deus, por perceber que Deus não poderia ficar satisfeito em sua justiça perfeita, por mais que o homem ou um homem pudesse tentar. E condenação era a única palavra que a justiça perfeita poderia declarar, mesmo que ele, Lutero, vivesse num mosteiro da maneira mais rígida possível. Mas essa carta amassada e jogada ao vento durante toda a Idade Média, né, durante séculos, foi encontrada por Lutero, e Deus falou com ele através do livro de Romanos sobre a graça soberana de Deus e a culpa infinita e depravação total do homem, sua incapacidade, como ele merecia tão somente a ira realmente, mas sobre a graça soberana que justifica o homem, e o Deus soberano que tudo faz para a sua glória e salva tão somente para manifestar a glória da sua graça. Então as verdades do papel, né, da carta, já foram abandonadas muitas vezes depois disso.
Essa carta então já foi abandonada, amassada e jogada ao vento várias vezes nos últimos 500 anos. Foi achada e transformou vidas, mas eu diria que loucamente ela foi amassada e abandonada ao vento outras tantas vezes. E a nossa geração não é diferente. Pelo contrário, nós amassamos e jogamos fora. Nós evitamos. A maior parte das igrejas dos nossos dias prega puro humanismo secular com linguajar cristão. Não é? Nós evitamos Romanos 9, por exemplo. Não tem sido jogado ao vento. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois Paulo diz, a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Paulo diz, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Romanos 9, de 15 em diante. Essa verdade, eu diria, estupenda, fez ver durante séculos, os séculos, e faz hoje, o Senhor de maneira alta e sublime, como Ele realmente é. E só isso nos muda da centralidade no homem para a centralidade na glória de Deus. Nos dá um novo e verdadeiro sentido da grandeza de Deus e da nossa própria pequenez e insignificância. O oposto do humanismo secular, não é? A única coisa que pode fazer um homem se curvar em verdadeira adoração é isso. Quantas histórias a gente podia contar sobre essa carta, né, amassada tantas vezes e jogada ao vento, sendo encontrada e mudando tudo. Eu oro para que a nossa geração comece de novo, né? Tomar o papel, a carta amassada e jogada ao vento. Cada geração deve redescobrir o Evangelho novamente, e novamente, e novamente, porque o homem naturalmente tem amassado e jogado a carta, entre aspas, ao vento muitas vezes. Mas ao tomarmos, vamos ver Deus de uma maneira nova, não é? E verdadeira. Da única maneira verdadeira. Vamos ver Ele como grande eu sou, que jamais muda, apesar da loucura de amassarmos e jogarmos a carta ao vento nas ruas do tempo. Não é? Então, vamos ter revivido o coração da nossa geração. Isso é avivamento. Vamos mudar. Se o cristianismo, entre aspas, hoje se molda ao mundo, sua visão autocentrada no homem, né, o humanismo secular, sua sociedade, seu senso de autoimportância, o que a gente tem que fazer é desamassar a carta mais uma vez. Vamos tomar a velha Via Ápia, não é? E vamos caminhando para Roma e nos juntar aos cristãos que em situação tão difícil estavam sendo devorados por leões, não é? E ainda assim essa carta os sustentou e fez eles mostrarem a glória de Deus, se deleitando em Cristo. Então, viver numa igreja centrada no Evangelho, onde qualquer pessoa pode ser transformada, mas um Evangelho que nunca é transformado pelo mundo para se ajustar à sociedade, é o que todos os cristãos deviam ter, não é? Deus quer fazer agora como antes, não é? E Deus está pronto para fazê-lo. Ele não estará mais pronto daqui a um ano, daqui a algum tempo. Agora é a hora. Nossa geração precisa de mudanças e isso começa conosco. Começa com nossos corações cativos à palavra. Nós devemos mostrar ao mundo a diferença real que conhecer o Deus verdadeiro faz. Então, sobre o que é a carta aos Romanos? Sobre o que é toda a verdade, tantas vezes amassada e jogada ao vento. É sobre Deus. Eis o tema da antiga carta escrita por Paulo. Deus. Não nós, não eu, não você. Nem mesmo a graça ou a lei ou a fé. Romanos é sobre Deus. Se colocarmos de lado as expressões como a e, a palavra mais utilizada em todo o livro de Romanos é Deus. Uma vez
a cada 46 palavras está Deus. Romanos é mais intensamente focada em Deus do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Então, qual é o ponto? A mensagem é basicamente simples. Na primeira parte da carta, Romanos 1, de 15, 1, de 18 até 5, 21, nós temos a explicação do Evangelho de maneira maravilhosa. Deus está nos dizendo: você é muito pior do que você pensa. Talvez por isso a carta foi tantas vezes amassada e jogada ao vento, não é? E Deus está dizendo: eu sou infinitamente maior e melhor do que você possa imaginar. E essa descoberta vai mudar totalmente, de forma maravilhosa, única e eu diria definitiva, a tua vida, não é? Todos que pegaram, desamassaram e leram Romanos, iluminados pelo Espírito, essa carta lançada ao vento, experimentaram isso. Mesmo tendo chegado apenas até o capítulo 5, 20, a boa notícia, depois da devastadora realidade mostrada, explode. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça que justifica, santifica e glorifica. A soberania de Deus, de toda a graça sobre inimigos mortais. A graça de Deus nunca é gasta ou reduzida pelo tempo. Mesmo que muitos, aí, infelizmente, da igreja visível, joguem a carta ao vento. A graça de Deus, portanto, ela é infinita. Quando nós somos ofendidos por alguém, o relacionamento se esvai. Mas quando a verdade soberana nos ofende, e mais, quando o Deus soberano é tão grandemente ofendido como tem sido, ele se aproxima com soberana graça. Mas a boa notícia começa com uma má notícia, uma terrível notícia, na verdade. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que por sua injustiça suprimem a verdade de Deus, é o que Romanos 1,18 diz. Então não amasse a carta e jogue ao vento. Nada mais profundo sobre Deus pode ser achado em qualquer outro lugar. Nada mais pode salvar nossa geração de cristãos, entre aspas. Então, nós devemos sentir o poderoso golpe da ofensa, depois ver o infinito poder da graça soberana, a centralidade de Deus e sua glória. Paulo começa Romanos assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1. Há algum tempo atrás, no canal Spurgeon TV, eu colocava alguns sermões do Martyn Lloyd-Jones e alguns a respeito do livro de Romanos. Mas eles não estão mais lá, porque a família dele pediu para não estar, né, a não ser que você, enfim, pagasse, né, lá os direitos e etc. Então eu tirei os sermões de lá, alguns, né, não eram muitos, mas tinham alguns. E algumas pessoas me pediram se eu podia dar uma visão geral, por exemplo, que o Martyn Lloyd-Jones traz em sua obra, e enfim, falar de Romanos, já que eu tinha tirado lá. E eu vou tentar fazer isso, não é? Sempre que eu tiver um tempo, eu vou voltar a Romanos e colocar aqui. Então, a gente precisa saber que a Bíblia não é um livro comum, não é? A Bíblia é o livro de Deus. Nós não amamos a Bíblia, o livro, nós amamos a mente de Deus. E a Bíblia é o livro de Deus, é um livro acerca de Deus e das relações do homem com Ele. Portanto, toda vez que a gente estuda, que a gente medita na Bíblia, nós estamos necessariamente, mesmo assim, aqui, não é? Falando com vocês assim, nós estamos prestando culto a Deus. Nós não estamos indo estudar uma matéria, nós estamos indo conhecer Deus.
não é? Então a gente, ao estudar essa epístola aos Romanos, nós não podemos fazer isso de uma maneira meramente intelectual ou acadêmica, porque ela foi escrita por um grande pastor, por um grande amante de Cristo, talvez o maior que esse mundo já viu, o maior teólogo que esse mundo já viu, o homem que recebeu a maior revelação de Deus. Então não é simplesmente um tratado teológico escrito por um especialista ou por especialistas e mestres. A carta aos Romanos é uma carta escrita a uma igreja, por alguém completamente capturado pela beleza de Cristo. Então é uma carta escrita a uma igreja, e como toda literatura do Novo Testamento, ela tem um objetivo e um fim prático, não é? O apóstolo Paulo estava interessado em realmente que aqueles cristãos em Roma, como ele orou pelos Efésios, que Deus fortalecesse com o Espírito deles no homem interior, para que eles conhecessem a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo estava interessado em ajudar os cristãos em Roma, em edificá-los, firmá-los em sua fé, e querendo Deus, certamente é a mesma coisa que nós queremos quando nós estudamos a palavra de Deus aqui, não é? Olhamos para a palavra de Deus. Então é uma ocasião de temor, adoração, senso de maravilha, e não apenas de estudar como nós estudamos qualquer matéria ou qualquer outra coisa. Então a própria carta aos Romanos nos chama a proceder assim, não é? Nos força a agir assim, porque ela é cheia, como eu disse, de Deus, de uma visão grandiosa de Deus, não é? E quando a gente se detém num estudo assim que se prolonga, que é longo, não é? É bom a gente no início parar, não é? Sempre em qualquer uma das cartas ou qualquer livro da Bíblia, e ir lentamente, realmente querendo apreender tudo que Deus tem para nós. Então há muito a se aprender logo no início dessas cartas. A gente não faz igual quando a gente faz com alguns livros ou algum seriado Netflix, que a gente dá uma adiantadinha ou pula alguns capítulos, não é? A gente não tem pressa, a gente quer realmente absorver tudo que Deus tem para nós. Então é um grande erro passar rápido pela introdução, por exemplo, de uma carta como Romanos. Se nós examinarmos e fizermos as perguntas certas, a gente vai ver que tem muito conhecimento, muita informação espiritual fundamental para nos dar nas primeiras linhas de qualquer carta do Novo Testamento, de qualquer livro, não é? Então, por exemplo, quando nós chegamos a essa carta, não é? A primeira coisa que a gente nota a respeito de Romanos é que das diversas cartas, não é? De todas as cartas que são incluídas no cânon do Novo Testamento, Romanos é a primeira carta. Ela vem logo depois do livro de Atos. Nós temos os Evangelhos e aí Atos, e a primeira carta que aparece é Romanos. E é claro que isso coloca diante de nós um porquê. Né? Por que ela se acha aí? Porque ela é a primeira carta. A resposta não é porque ela foi a primeira carta que foi escrita. Não é? A gente tem certeza absoluta que ela não foi a primeira carta. Não há nenhuma dúvida de que a primeira epístola ou carta de todas as cartas que nós temos é a carta do apóstolo Paulo, né? A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, assim, a epístola aos Romanos não é a primeira a aparecer depois do livro de Atos por ser
a primeira na ordem cronológica. Nós podemos pensar, ela foi a primeira a ser escrita, então ela foi colocada em primeiro lugar. Então, há quem diga que é porque ela é a maior, não é? Porque ela realmente é maior. Nessa tentativa de pensar porque ela é a primeira, então alguém pensou, talvez seja porque ela é maior, já que ela não foi a primeira a ser escrita, talvez seja porque ela é a maior, a mais longa. Mas é uma explicação que não faz sentido. Nenhum livro na Bíblia é organizado dessa forma, não é? Então, na verdade, ela ocupa a primeira posição porque o Espírito Santo deu sabedoria, não é, à igreja para compreender a importância final da carta aos Romanos. Ela está colocada em primeiro lugar desde o princípio, né, desde o início, e todos concordam com essa posição, porque ela é reconhecida como epístola na carta, né, na qual a gente é colocado face a face com todas as verdades fundamentais das Escrituras, a mais completa, né? Assim, depois de nos ter sido relatado a vida de Cristo nos Evangelhos, né? E os Atos dos Apóstolos, não é? Um relato de como a igreja foi formada, estabelecida, se propagou pelo Império Romano. O que seria mais natural do que a igreja e todas as igrejas se lembrarem do alicerce básico na qual ela é edificada, é firmada. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento, não é? Então, aqui está o fundamento mais completo, Romanos, e mostra cada ponto essencial e todas as verdades fundamentais do plano eterno de Deus. Então, certamente isso é algo que nós podemos dar ênfase, não é? Então, sempre foi opinião geral na igreja cristã, através de todos os séculos, que Romanos é a carta que, mais do que qualquer outra carta, trata desses pontos fundamentais. E se você examinar, como a gente estava falando no início, né, a história da igreja, a gente vai ver que isso é o que tem sido reiteradamente sustentado. Há, então, esse sentido em que podemos dizer que, com toda veracidade, que a epístola aos Romanos, a carta aos Romanos, teve o papel mais importante e mais crucial na história da igreja do que qualquer outro livro da Bíblia. Então, esse é um assunto, é um ponto, não é, de um significado importante. Nós devemos estudar toda a Bíblia o tempo todo, não é? Mas se pela história da igreja fica evidente que, em particular, uma carta, um livro da Bíblia foi utilizado assim, de maneira excepcional por Deus, por certo, a gente deve dar toda atenção concentrada a esse livro, não é? Então, a gente vê que a sua a primeira palavra que está na carta de Paulo aos Romanos é o nome dele, né? Paulo, escrita por um homem chamado Paulo. E aqui a gente pode parar um pouco e pensar um pouco a respeito dele, né? Se nós pararmos e observarmos cada detalhe, as nossas mentes apreendem mais profundamente a rica verdade da palavra de Deus. Então, Paulo,
é o nome do homem que está escrevendo, e ele está escrevendo uma carta a um grupo de cristãos da grande cidade de Roma, que ao mesmo tempo, é óbvio, se o evangelho é perseguido pelo Império Romano, ali é o epicentro disso, né? Roma era a metrópole do mundo naqueles dias, e Paulo está escrevendo a cristãos, e a maioria deles é composto por gentios, não é? E isso já é uma coisa maravilhosa e espantosa. Durante todo o Velho Testamento, só um povo teve acesso e os privilégios, não é, de conhecer Deus. Então é uma coisa maravilhosa que logo Paulo, né, dentre todos os outros, não é, escreva uma carta como essa a uma igreja que em sua maior parte é gentílica. E por que é tão espantoso? Pela história dele mesmo, não é? Nós temos uma pequena sinopse de quem ele é, por exemplo, no livro de Filipenses, no capítulo 3, que a gente, ao ler, a gente tem um cenário de fundo de quem ele era e como seria improvável um homem como ele ser quem atingiu o mundo gentílico, não é? Nós, como Deus usou. Deus sempre faz coisas improváveis. Nós nunca compreendemos antecipadamente aquilo que Deus está fazendo, até nos espantarmos quando isso é plenamente revelado. Então essa é uma das coisas mais incríveis, né, que já aconteceram, porque a carta aos Romanos é a parte mais profunda de toda a Bíblia. Ela está atingindo o mundo gentio, e uma das coisas incríveis sobre ela é que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Lá estava o homem, né, que anteriormente não era só judeu, ele era um judeu austero, fanático, nacionalista. Ele odiava Cristo, odiava a igreja, ele odiava tudo que se relacionava com Cristo. Ele o considerava blasfemo, e a paixão do apóstolo Paulo, a paixão de Paulo era destruir a igreja de Cristo. Então ele foi para Damasco, depois de já ter aterrorizado em outros lugares. Ele foi para Damasco, a Bíblia diz, respirando ameaças de morte, e o desejo dele era exterminar a pequena igreja naquela cidade, exterminar ela por toda parte. E nós lembramos como ele teve uma visão do Senhor ressurreto, e de como naquele dia, de uma hora para outra, a gente podia dizer, sua vida foi totalmente transformada, de como ele se tornou um poderoso defensor da fé, o apóstolo dos gentios, a águia do evangelho, o homem que teve a visão mais profunda de Deus na história. Então, isso é algo que nós devemos analisar um pouco, pois a gente não pode deixar de ficar impressionado com a maneira como Deus age, porque nós podemos olhar e ver como Deus preparou Paulo para essa tarefa especial e única, muito antes dele chamar ele lá na estrada de Damasco. O que tipo de homem Paulo era, não é? Antes da sua conversão, a gente tem essa pequena imagem do que ele era, mas o que a gente vê quando olha um pouco mais, com um pouco mais de atenção? Ele era um homem excepcional, né? Ele era dotado de grandes habilidades naturais, isso é inquestionável. É um homem que parece que qualquer coisa que ele se dedicasse, ele se destacaria. Então é algo que transparece em toda parte, em suas epístolas, no livro de Atos, e
enfim, em toda a sua vida. Paulo foi um dos maiores cérebros, não só da igreja, mas do mundo, né? Isso é reconhecido pelo mundo incrédulo. É uma das pessoas mais importantes na história, né? Então, eu vi alguém dizendo que no fim da Segunda Guerra Mundial foi feita uma série de preleções em Londres sobre as maiores mentes de todos os séculos, e foi organizada por uma sociedade secular, não é? Não era por igrejas ou enfim. E na lista dos homens assim considerados estava Paulo, o apóstolo Paulo, porque aqueles homens totalmente seculares tiveram que reconhecer e admitir que ele foi uma das maiores mentes de todos os séculos. E isso é algo que se sobressai claramente em tudo que Paulo fez, não é? E a gente não pode deixar, quando está lendo as cartas, o tremendo poder de raciocínio, seus argumentos, sua lógica, o modo como ele coloca seus pontos, suas provas, como ele refuta antecipadamente aquilo que vai ser levantado, como ele apresenta os fatos. Então ele era um homem admirável. Mesmo que você olhe para Paulo somente do ponto de vista natural e considere apenas as suas capacidades, não é? Ele é incomum. No entanto, junto com isso, nós podemos olhar para o nascimento dele, e assim a gente vê como Deus realmente prepara todas as coisas, né? Muito antes de nós sermos chamados por ele. Ele está preparando a vida de todos aqueles que ele deu a Cristo na eternidade, e toda a nossa história passada, antes de nos convertermos, estava dentro desse plano. Então a gente pode olhar para o nascimento de Paulo, para a formação educacional, para o seu preparo, não é? Estudos tanto secular quanto religioso, não é? Ou seja, ver como Deus estava preparando ele, Paulo, para essa grande tarefa que Deus designou para ele. E isso tudo é sugerido em seu nome, não é? Primeiro, e acima de tudo, Paulo era judeu, e sobre isso ele mesmo disse tudo: eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu, não é? Então ele não só teve esse nascimento, não é? E essa cultura onde ele foi criado, ele foi educado como fariseu, não é? E teve o privilégio de sentar-se aos pés de Gamaliel, o maior mestre entre os fariseus, e ele teve aquele ensino especializado e competente sobre todo o Velho Testamento, a lei. Ele se tornou então um grande especialista na lei judaica, Paulo, e como a lei era ensinada, né, interpretada pelos fariseus. E ele diz, Paulo, que ele sobrepujou todos os demais em excelência. Então os fariseus já tinham um padrão alto, mas ele superou a todos. Então ele foi o máximo em todas as provas, as notas, né? Ele simplesmente pôde se encher e se encharcar de conhecimento e informação. E então aí está ele, né? Porque ele era o fariseu dos fariseus, o primeiro, o maior, um especialista no entendimento e na interpretação judaico, né, da lei de Deus, ou a interpretação que os fariseus, que eram os mestres, tinham. Mas somando a isso, né, a respeito dele, ele era um cidadão romano de nascimento, o que não era comum. No Império Romano, esse privilégio, e era um alto privilégio ser um cidadão romano,
de nascimento era muito mais raro. Havia muitas pessoas que tornaram cidadãos romanos comprando o direito, não é? Porque isso abriria o seu caminho, não é? E te daria um status no Império Romano. Mas ele nasceu cidadão romano. Então, por exemplo, no livro de Atos, quando Paulo teve que fazer a sua defesa, porque depois de ter sido preso, ele assinala que ele era um cidadão de Tarso, cidade, ele diz, não pouco célebre, em Atos 21, 39, e que ele nascera livre. Ele era um cidadão romano, um homem livre. Então, isso era de grande significação, era uma alta honra. Não é? Nós lemos sobre pessoas às quais foi dada liberdade, ou que recebem o título de cidadão do Rio de Janeiro, ou cidadão de São Paulo, de Brasília. E é uma honra, né, quando as pessoas recebem assim. Naquele tempo era algo muito maior do que hoje, não é? Ser um cidadão nato de nascimento do Império Romano. E Paulo, não é, natural da cidade de Tarso, era um cidadão romano por direito de nascimento, com todos os privilégios que isso implicava, e eram muitos. Então a gente lê em Atos sobre como ele fez uso dessa cidadania num determinado momento, e sem dúvida usou muitas outras vezes, de que nós não somos informados, não é? Durante a realização do seu trabalho como evangelista, viajando pelo Império Romano. Como isso foi importante. E outra coisa importante nessa conexão foi ele ter sido criado numa cidade chamada Tarso, né? Como se sabe, Tarso era um dos principais centros de cultura do Império Romano. E as outras duas eram Atenas, na Grécia, e Alexandria, no Egito. Mas Tarso, de acordo com as autoridades, era igual a Atenas e Alexandria na questão da cultura grega. Não é? E ele nasceu lá, ele era de lá. E quando você olha para o livro de Atos, você vê que o apóstolo Paulo ele tinha sido muito bem preparado nesse aspecto também. Ele era um homem de cultura, ele conhecia os poetas gregos, os filósofos, ele podia citá-los, ele conhecia as produções literárias dos filósofos, dos grandes filósofos gregos, e podia citá-los. Ele tinha todo o substrato da cultura grega no seu mais alto nível, né, na sua melhor expressão, e junto com isso a sua cidadania e o seu nascimento no sentido natural como judeu. Por que tudo isso tem importância? Porque essa epístola, a carta de Paulo aos Romanos, vai nos mostrar que esse homem de Deus foi levantado por Deus para duas realizações especiais. Uma delas era defender a fé cristã contra os judeus ou contra o judaísmo, não é? Que se levantava contra a verdade, não é? Do evangelho, da graça soberana. E ele trata disso em quase todas as epístolas, não é? Em quase todas as cartas ele está heresias do judaísmo entram, do legalismo entram e distorcem a verdade da justificação pela fé, da salvação apenas pela graça, não é? Como uma obra apenas de Deus. E dentre todos os homens, Paulo que teve que contender mais do que qualquer outro por essas verdades. Ele nos diz no capítulo 2 de Gálatas que ele teve que resistir na cara até o apóstolo Pedro por causa de questões relacionadas a essas heresias que vinha do judaísmo. Pedro estava começando a se desviar nesse ponto, porque Pedro temeu ou temia o judaísmo. E quem pode dizer o
que teria sido da igreja cristã se o apóstolo Paulo não fosse capaz de resistir ou refutar Pedro, por exemplo? Não é? Se Pedro escorregasse em direção a uma mistura do judaísmo com o evangelho, quem não seguiria? E quem mais poderia resistir Pedro, chamar a atenção de Pedro e trazer ele de volta ao verdadeiro entendimento do evangelho? Então a gente vê que não se pode duvidar de que o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha da posição dos judeus, conhecimento que ele obteve na sua criação, por ter o melhor de todos os professores, ter a sua instrução aos pés de Gamaliel, foi de um valor inestimável. Paulo conhecia o outro lado, não é? A causa do outro lado, melhor do que os próprios antagonistas dele, ou seja, os caras que estavam tentando trazer o judaísmo para o evangelho, não é? Conheciam menos a lei e o Velho Testamento do que o apóstolo Paulo. E assim como cristão, Paulo pôde enfrentar isso e mostrar a falácia deles e refutar todas elas. Então, a dificuldade com relação a muitas pessoas, às vezes sinceras, não é? Seria como conciliar as escrituras do Velho Testamento e o seu ensino com esse novo evangelho, com essa nova fé, entre aspas, não é? Então a acusação que os judeus faziam, especialmente contra o evangelho, era que o evangelho consistia em algo espúrio, que não vinha de Deus, que era uma clara contradição de tudo que o Velho Testamento ensinava, que era uma inovação, e por isso eles iam de cidade em cidade advertindo e lutando, advertindo o povo contra o evangelho. E uma das grandes tarefas desempenhadas por Paulo foi exatamente mostrar como não havia nada antagônico entre o Velho e o Novo Testamento. Pelo contrário, que o Novo era o cumprimento de tudo que o Velho dizia. Ele foi, não é, depois que se converteu para a Arábia, ele diz, e lá ele recebeu toda a revelação do Evangelho, não é, ele diz, de Cristo, e passou o tempo meditando precisamente nessa questão. Ele foi iluminado pelo Espírito Santo, examinou as Escrituras, que ele conhecia tão bem do Velho Testamento, encontrou Cristo nelas, encontrou Cristo em todo o Velho Testamento, encontrou Cristo em todos os lugares, em toda parte, de modo que quando ele começou a escrever as cartas e pregar, ele pôde fazer citações que fez, ele pôde usar no ponto certo, porque ele conhecia a causa dos judeus por dentro e por fora, devido à formação dele e o passado dele, e agora a grande revelação que ele tinha do Evangelho, e ele pôde então mostrar como o Novo Testamento era o cumprimento do Velho, como todo o Velho apontava para Cristo, e Cristo era o cumprimento de todas as coisas do Velho Testamento, e não havia nada antagônico, não é? Outra coisa que Paulo fez, que é fundamental, não é? E que Deus o chamou para fazer, foi agir como um apóstolo dos gentios. Ele diz isso no capítulo 15 da epístola aos Romanos, da carta aos Romanos, não é? Ele engrandece o seu ofício como apóstolo dos gentios, e é óbvio que o fato de ser ele um cidadão romano era de inestimável valor nesse ponto. Você vê que ele tinha todas as coisas fundamentais para, como um judeu altamente especializado na lei, fazer aquela ligação entre o Velho e o Novo Testamento, mostrar que Cristo estava em todas as páginas do Velho Testamento, mas como um cidadão romano, criado em Tarso,
etc., foi de inestimável valor também, porque é óbvio que o seu conhecimento da literatura e da cultura grega era igualmente valioso ao seu grande conhecimento de tudo na lei, no judaísmo. Então aqui a gente tem um homem que não somente tem o evangelho para pregar, tem uma visão profunda, o homem que teve a visão mais profunda do evangelho, não é? Mas que também entende o povo a quem ele prega. Então, o modo como ele expressa o ponto, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz: fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Então, ele pode falar como judeu, ele pode falar com os judeus, e ele pode falar como gentio. Ele conhece os elementos básicos da formação cultural, tanto dos judeus quanto da formação cultural dos gentios. E ele conhece profundamente o Velho Testamento, e ele tem a maior revelação do Evangelho. E assim, ele sabe pregar o Evangelho a ambas as culturas. Ele sabe pregar ele a todos os homens, não é? Judeus, gentios. Então, de fato, Paulo diz, logo no primeiro capítulo de Romanos: eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. E assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, nós temos uma daquelas coisas admiráveis que você vê e quando contempla, fica maravilhado pelo meio com o qual Deus faz cumprir os seus propósitos, os seus planos. Como Deus sempre estivera preparando Paulo para todas essas coisas grandiosas que ele incumbiu Paulo de fazer, de realizar. Não é? Eu diria que ele é o homem mais importante da história, depois, é óbvio, do próprio Deus que andou entre nós, não é? Jesus. Mas entre os homens caídos, não é? Entre os filhos de Adão, assim, certamente Paulo é o homem mais incrível da história. E aqui a gente se depara com um princípio de valor prático para nós agora, né? no momento em que nós vivemos. Qual é a relação que há entre o Espírito Santo e sua obra, por um lado, e os dons naturais e a educação, por outro? Isso às vezes parece um problema, e às vezes debatido, e levou à confusão. E alguns parecem ter a ideia de que absolutamente nada importa, exceto que o homem seja convertido e receba o dom do Espírito Santo, como todos os homens que são regenerados têm. Isso as pessoas dizem, tudo que você necessita. Os dons naturais não têm a menor importância. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, nada mais importa. O Espírito é todo poderoso. É verdade, Deus pode usar pescadores como Pedro, ou grandes intelectuais como o apóstolo Paulo, mas não é verdade que os dons naturais não são importantes. Então, certamente toda essa ênfase sobre Paulo ser judeu, conhecer profundamente a cultura grega, ter a cidadania romana, não teria significação para quem pensa que apenas ser regenerado é tudo, não é? Nesse sentido de como Deus vai nos usar. Deus prepara o homem para a ocasião e para aquilo que ele quer. Então, alguém dirá, nada importa, exceto que o homem nasça de novo, seja convertido
e seja habitado pelo Espírito Santo. Mas na verdade é que há certas coisas nos escritos de Paulo que nos permitem, não é, ver o colorido mais rico daquilo que Deus faz. Não é? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não é, ele assinala com uma eloquência que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E nós conhecemos o argumento dele. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, diz Paulo, porque elas se discernem espiritualmente. E na segunda epístola aos Coríntios, ou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, elas são espirituais e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, baseado nisso, há pessoas que pensam que seguramente não importa quais sejam os dons, não é? Os talentos, os dotes naturais da pessoa, não importa se ela é inteligente ou não, se ela é instruída ou ignorante, nada importa, senão o poder do Espírito. O que nós podemos pensar a respeito disso? Não é? Nós temos que concordar em que às vezes isso se torna um pensamento meio que corrente no meio da igreja. Por alguma razão, né, parece que se considera quase como um requisito que a pessoa não tenha habilidade natural em relação às coisas do Evangelho, que não tenha grandes poderes naturais ou dons naturais, e que não tenha grande entendimento, conhecimento ou preparo. Há uma tendência em se pensar assim, uma tendência que a gente vê em várias áreas, não é, da igreja. Isso é parte da dificuldade, não é, que existe na igreja dos nossos dias. Alguém pode dizer: olha, a capacidade não tem nenhuma importância, não é? Eu não sou inteligente, eu sou sincero, eu sou honesto, como se não fosse possível ser inteligente e honesto ao mesmo tempo, ou sincero, não é? Alguém vai dizer: eu sou uma pessoa simples, eu não tenho pretensão de possuir grande conhecimento, grande entendimento, e não sou um grande orador, sou simplesmente um homem comum, um homem simples, sincero, honesto. E sim, é verdade. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que são uma advertência para nós, para um grave perigo de você realmente acreditar em dotes naturais, te levam para esse lado oposto. Então, você pode pensar: também não podemos confiar naquele homem porque ele é inteligente demais, ele lê muitas coisas que a cultura está pensando em todos os séculos, e nós precisamos de algo mais simples. E isso não leva a igreja a uma sede de conhecimento e de utilização dos dons naturais que Deus deu às pessoas para o bem da humanidade, no caso secular, e para o bem da igreja, né, nos homens que ele regenera. Né? Quando a gente lê a Bíblia, os homens que Deus usou de maneira assinalada, grande, não é, importante, você vai ver que
em cada caso, de alguma maneira, eles eram homens notáveis, homens de destacada capacidade, às vezes não eruditos, estudados, mas com capacidades, dons naturais notáveis, que Deus tinha preparado e tinha dado a eles de maneira especial antes de chamá-los. Por exemplo, Moisés, com sua habilidade natural e com a cultura egípcia que ele adquiriu na casa de Faraó, Deus preparou tudo isso, com tudo o que isso significou para ele em termos de preparação, importantíssimo. Não é? Se a gente olhar para uma pessoa como o rei Davi e ler os seus salmos, que pessoa extraordinária, que grande poeta, não é? Músico, rei, guerreiro, não é? Várias coisas que são naturais, vários dotes naturais. Então Davi é uma das pessoas mais incríveis, né? Dificilmente alguém junta tantas coisas incríveis numa só pessoa, não é? É difícil imaginar um grande poeta e um grande guerreiro, e músico, e rei, não é? Então, quando a gente lê o livro apaixonante como o livro de Isaías, se a gente olhar os argumentos, a maneira da escrita e observar a linguagem que ele usa, a linguagem emocionante, a linguagem inflamada, não é? Ele foi um grande poeta, um grande escritor. Se você olhar para Jeremias, que foi preparado para ser um pregador, observem a argumentação de Jeremias, o seu poder de argumentação, como ele usava as alegorias. A gente poderia prosseguir nisso mais e mais, não é? Durante toda a história. Você pode olhar para Lutero, para Calvino, para Spurgeon, enfim. E quando a gente chega no Novo Testamento, você vê essa preparação semelhante, não é? Não somente com Paulo, né? com Saulo de Tarso, né? Que se tornou o grande apóstolo Paulo. É evidente que ocorreu igualmente com o apóstolo João, que embora não tendo uma capacitação tão completa como o apóstolo Paulo, evidentemente foi um homem de uma capacidade incrível, apesar de não ter tido as oportunidades educacionais, não é? Ele era um pescador, não teve as oportunidades do apóstolo Paulo. Ele era um homem de talentos incríveis. E quando a gente olha, não é, como ele descreve a verdade para nós de maneira profunda, não é? E você agradece a Deus pelo preparo de dotes naturais que ele deu a esses homens antes de, é óbvio, regenerá-los e chamá-los. E através dos séculos é a mesma coisa na igreja. Nós mencionamos no início, quando estava falando de Bob Dylan, né? E a carta amassada e jogada ao vento, como essa carta foi sendo recolhida durante a história por homens como o primeiro Agostinho, não é? E Lutero. E a gente poderia mencionar Calvino, Jonathan Edwards, para mim a maior mente depois da era apostólica na história da igreja, os puritanos e Spurgeon, homens de capacidade no sentido natural, que foram de maneira extraordinária dotados por Deus com talentos naturais e preparados antes, muitas vezes, de serem chamados, não é? Mesmo aqueles que não é uma questão de ter oportunidade de estudo. Você vê um homem como John Bunyan, que não tinha estudo, era um homem de uma mente incrível, com dons naturais de escrita, não é? Incríveis. Poucas pessoas escreveram como John Bunyan, o Peregrino, e todas as obras, não é? A Guerra da Alma Humana, enfim, uma quantidade enorme de obras. E ele tinha um talento extraordinário. Então, tais homens são o que Deus
escolheu e deu a eles esses dons naturais antes, é óbvio, de chamá-los, regenerá-los. E Deus usou de maneira muito notável para concretizar seus propósitos, para a expansão do reino e para o progresso da igreja e para a bênção nossa, não é? Então, há princípios que nós podemos deduzir, não é? E tirar todas as coisas que tendem a ser só fumaça e neblina, não é? Não há nada de errado nos dons naturais em si, não é? Pelo contrário, eles são dados por Deus. É Deus quem dá, né, a todos os homens os dons naturais, a todos, não é? O homem não cria os seus próprios dons. Beethoven não criou o seu próprio dom, Mozart, ou, enfim, Einstein, não é? Não. Um homem como Shakespeare não é o responsável pela obtenção da sua habilidade única, ou, como eu mencionei, Mozart, o maior músico de todos os tempos. Então, todos os dons são outorgados por Deus. Então, é antibíblico, na verdade, é anticristão desacreditar os dons naturais. Então, o Evangelho, a fé cristã, não é uma exaltação da ignorância, não é? Não há vantagem na vida cristã que se enquadre nessa categoria, não é? Então, em segundo lugar, se a gente quiser juntar a isso outras coisas que advêm da gente enxergar isso, é que é óbvio, a gente não deve colocar nossa confiança ou a confiança de como a igreja vai avançar nos dons naturais, não é? E nem devemos nos gloriar neles, não devemos nos gloriar em nada a não ser em Deus. E é com isso que o apóstolo Paulo estava preocupado quando ele escreveu aos Coríntios. A dificuldade que havia com os cristãos na igreja dos Coríntios não era que eles tinham dons, eram inteligentes ou instruídos, era que eles se jactavam disso e se gloriavam disso como se isso não tivesse sido dado por Deus, né? Então isso é algo que é denunciado não só aí, mas em todos os lugares na Escritura. Certamente Davi tinha dons naturais incríveis, mas por que ele se gloriaria se esses dons foram dados a ele por Deus? Então não há nada de errado nos dons propriamente ditos, mas se eu me gloriar neles, na sabedoria, na capacidade de adquirir riquezas, ou na capacidade de falar, na minha mente, ou pensar que porque eu tenho, eles são eficazes em si mesmo, quando na verdade só o Espírito Santo pode fazer qualquer obra espiritual na vida de qualquer pessoa. Então, se eu pensar assim, eu estarei totalmente errado. Os dons naturais não são descartados, nem deixados de lado pelo Espírito Santo. Ele não deixou de lado os dons naturais de Isaías, de Paulo, de Moisés, de Davi. Pelo contrário, ele os usou de maneira santificada. O Espírito Santo exerce controle sobre eles e faz uso deles. Então é assim que nós podemos entender a maneira pela qual Deus usou os homens que são mencionados nas Escrituras. A gente pode notar que cada um deles tem o seu estilo. Você não pode ler Jeremias e Isaías e não perceber a diferença enorme. Depois que você conhece a Bíblia, se você ler um pedaço de Isaías, mesmo que você não saiba, você sabe que é Isaías. Então, se alguém lesse um trecho de Isaías, você reconheceria, não é? Por quê? Porque o Espírito Santo não ditou algo simplesmente. Ele usou Isaías com todos os dons que Deus tinha dado a Isaías
na sua vida, não é? E a gente é capaz de dizer, isso aqui é Isaías, isso aqui é Jeremias, isso aqui é Davi. Então, quando você lê, mesmo sem saber, uma carta do apóstolo Paulo, ninguém que tem um conhecimento básico da Bíblia vai pensar que aquilo foi escrito por Pedro ou por João. Né? Por quê? Porque cada uma dessas pessoas, Pedro, João, Paulo, Davi, Isaías, Jeremias, tinha o seu estilo peculiar. Eles não escreveram igualmente. Eles não foram autômatos, eles não botaram, igual o Chico Xavier, a mão e escreveram algo que ia na mente, vinha na mente deles, sendo ditado. O Espírito Santo não fez um ditado. O Espírito Santo tomou esses homens com todos os seus dons e capacidades que o próprio Deus tinha dado a eles e empregou eles para fazer aquilo que seria a revelação plena, perfeita e total de Deus. E a gente vê isso profundamente quando a gente vai caminhando pela carta de Paulo, por exemplo, aos Romanos. Quando a gente lê Romanos, a gente fica impressionado com a ordem, a argumentação, a lógica, não é? Como ele coloca os argumentos, como ele escreve com paixão, com energia, peculiares a Paulo. Então, de todas as características naturais, de todos esses atributos que o homem Saulo de Tarso tinha, o Espírito Santo se apossou. E eles são demonstrados na grandeza da epístola de Paulo aos Romanos. E isso é importante nós entendermos, não é? Assim, nós somos tremendamente abençoados por todos os homens que Deus usou para nos dar a sua palavra, e todos os homens que Deus usou para nós compreendermos mais profundamente ela. Lutero, Calvino, Agostinho, os puritanos, não é? A doutrina da inspiração das Escrituras não é a do ditado mecânico. Não é? Então o Espírito Santo, ele tomou esses homens que ele chamou eficazmente, regenerou, e ele fez o uso de todos os dons que o próprio Deus tinha revestido esses homens. Foi Deus que deu esses dons naturais a eles. Foi Deus que providenciou para que Paulo nascesse em Tarso. Né? Foi assim que Deus preparou ele para aquilo que Deus queria. Deus tinha em seu plano eterno uma tarefa para ele, e tudo isso fez parte desse plano. Por isso a gente vê a glória de Deus brilhando em toda a obra dele. Sempre Deus terá o homem certo na hora certa para a tarefa especial que ele determinou. Então esse é o caso, por exemplo, de Martim Lutero, não é? Como por medo de uma tempestade ele faz um voto, vai para o convento, e toda a história acontece. E Lutero era um homem que havia de iniciar a reforma protestante, então ele tinha que ser um homem preparado para isso, preparado como um monge, o homem que conhecia muito bem Roma por dentro. Você vê, Deus preparou tudo para que a reforma acontecesse, muito antes da reforma acontecer. Onde Lutero nasceu, que família ele cresceu, onde ele estudou, o medo que ele tinha de raios e tempestades. Então Deus não toma alguém que nada sabe das coisas e enchendo ela com o Espírito e fazendo uso dela. Não, ele prepara o homem, não é, para o seu serviço, e tem continuado a fazer isso através de toda a história. Não é? E essa é uma lição importante para nós. Não é? Quer nós tenhamos sido chamados há muito tempo ou tenhamos sido convertidos há pouco tempo. Então, a gente não deve deixar o diabo nos enganar, não é?
e nos levar a pensar que os seus dons naturais não têm valor e são inúteis, que os meus dons naturais não têm valor e são inúteis, não é? Porque nós usávamos esses dons naturais na nossa velha vida, não é? E Deus nos deu ele para usarmos para a sua glória. E Deus nos chamou eficazmente, e quando nós nascemos com esses dons, com esses dotes, durante o tempo que nós vivemos longe de Deus até o chamado eficaz chegar, nós usamos todos os nossos dons e talentos naturais e dotes naturais na velha vida, e nós agora usaremos na nova, não é? A gente usava o nosso dom em nossos negócios, em nosso pecado, enfim. Agora esses mesmos dons vão ser utilizados na proclamação do Evangelho, no nosso procedimento e vida cristã. Esse é um ensino fundamental para nós. Todos nós temos dons naturais e nós devemos nos esforçar para desenvolvê-los, não é? E então devolvê-los a Deus para que faça uso deles para sua glória. A gente não deve querer ser como os outros, né? Nós não queremos ser como Spurgeon, ou ser como Paulo, ou ser como Lutero, né? Nós não fomos destinados a isso, né? A gente deve deixar Deus usar os dons que Ele nos deu para que a minha maneira, não é? Você, a sua, e outros de diferentes maneiras, com seus dons, temperamentos, todos juntos como uma grande orquestra tocando diferentes instrumentos, mas em harmonia, não é? Possamos juntos como igreja exaltar a Deus. Eu sou pastor, outro é médico, outro comerciante, outro, enfim, não é? E talentos tão diferentes. Deus faz a mesma coisa na natureza e na criação. Não existem, mesmo da mesma espécie, não existem duas flores exatamente iguais, dois peixes exatamente iguais, dos pássaros exatamente iguais. Mesmo quando são de uma mesma espécie, cada coisa na criação tem sua peculiaridade, não é? Tem suas nuances diferentes. E com isso Deus só está mostrando o quê? A glória, a sua glória, a glória da sua mente na variedade, não é? E em todo o universo isso é manifesto. Então o apóstolo Paulo, ele é realmente o homem certo e necessário para lançar o fundamento e para salvaguardar a verdade contra o judaísmo, para apresentar a verdade de Deus em toda a sua glória aos gentios. Então Paulo, como vimos, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Nós fomos separados também para o Evangelho de Deus, como pessoas únicas, com dons e talentos únicos, chamados para tarefas diferentes. É fundamental haver Pedro, Paulo e João, não é? E Calvino e Lutero, e, enfim, e eu e você. E todos nós, se somos chamados por Deus, isso aconteceu, não é? No tempo, mas nós fomos escolhidos na eternidade. E toda a nossa história e todas as coisas com as quais Deus nos dotou fazem parte do seu plano para nós. Nós não devemos querer ser isso ou aquilo, não é? Isso Deus decide o que nós seremos. Mas nós queremos inteiramente estar nas mãos de Deus, como Paulo, o homem que mais foi usado por Deus na história, estava.
Não é? Paulo estava sempre pronto. No dia que ele se converteu, ele disse: o que queres, Senhor, que eu faça? É isso que nós devemos fazer. Não é? Nós fomos regenerados, devemos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E quando nos concentrarmos nisso, nos concentrarmos totalmente, e tudo que Deus nos deu, não é, deve estar totalmente engajado no servir a Deus. Talentos, bens, tudo que nós somos deve servir a Deus e deve engrandecer o nome de Deus e tornar claro o Evangelho e tornar claro tudo que Cristo é, a partir de corações regenerados que estão cheios de uma alegria indizível e cheia de glória por poder contemplar a glória de Deus na face de Cristo, e isso irradiar pelo mundo. Esse era o chamado de Paulo. Certamente esse é o nosso chamado, da maneira que Deus quiser nos usar, com os dons que Ele nos deu. Nós não devemos deixar nada de fora, mas também não devemos almejar ser mais do que aquilo que Deus determinou, decretou e preparou, né, para que nós sejamos, e assim sermos uma bênção na vida da igreja e do mundo, sendo luz no meio dessa escuridão. Então, quando for possível, rapidamente nós vamos voltar e vamos andar juntos dentro do possível, dando essa visão geral de Romanos e de outras coisas que a gente quer fazer junto. Amém, querido? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.